Olá, queridos amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bem, hoje é um dia especial, 26 de junho de 2020, e nós estamos encerrando o trimestre composto pelos meses abril, maio e junho. Nós estudamos durante esse trimestre essa lição: como interpretar as Escrituras. Sim, a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Nós estudamos um monte de textos. A Bíblia como fonte autoritativa da nossa teologia. Depois nós estudamos somente pelas Escrituras, sola Scriptura. Mais na frente, na lição 8, nós estudamos na lição 8 e 9, Gênesis como fundamento em relação à criação. Avançando um pouquinho mais, nós estudamos na lição 10 a Bíblia como história. E essa é uma parte maravilhosa do trimestre, porque você vê na prática do estudo bíblico o envolvimento de Deus o Pai na história da humanidade. Seguindo um pouquinho mais já para o final da lição, na lição 11, eu e você estudamos a Bíblia e as profecias. Coisa maravilhosa você saber de antemão o que vai acontecer na história da humanidade, dada por aquele que não falha nunca, o nosso maravilhoso Deus. E então começamos a terminar o trimestre com a lição 12, lidando com passagens bíblicas difíceis. E agora, essa semana, nós temos um tema também muito delicado, que é vivendo pela palavra de Deus, desafio de colocar as nossas escolhas, as nossas pautas baseadas na palavra de Deus. Para a meditação de hoje, nós temos uma passagem bíblica que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui 2 ou 3 versos, mas antes da leitura, gostaria de considerar com você 2 assuntos para o nosso pensamento e o nosso crescimento no estudo desse trimestre. Não é isso? Eu quero ler para você o comentário que até você tem na mão, se você tem a lição da Escola Sabatina com você, mas é um comentário fundamental para que você possamos amadurecer uma visão da participação de Deus na vida daqueles que escolhem usar a palavra de Deus como uma base para um viver diário. O texto diz assim: o olho natural nunca pode contemplar a atração de Cristo, a beleza da atração de Cristo. Somente a iluminação interior do Espírito Santo, revelando à pessoa seu verdadeiro desamparo e despreparada condição, sem a misericórdia e perdão de Cristo, o todo suficiente portador dos nossos pecados. Jesus Cristo, ele é o único na história do universo que pode suportar e nos substituir na hora do julgamento, no tribunal celestial, em relação aos nossos atos de pecado. O único, porque ele nasceu nessa terra, em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. O exemplo de Jesus é o capítulo 4 de Lucas, onde, tentado no deserto, ele usa o está escrito de Deus para defender-se das investidas do pecado. O texto segue dizendo: pode capacitar o homem a discernir sua infinita misericórdia, seu incomensurável amor, benevolência e glória. Sim, só através do Espírito Santo que eu e você vamos entender e amar o texto bíblico. Sem essa virtude do Espírito Santo conosco, é inútil ler esse livro. Um livro inspirado, um livro extraordinário, que nos foi dado para a nossa salvação. Ainda quero compartilhar com você o seguinte: tudo que é necessário para que uma alma pecadora seja salva, eu, você, seja lá quem for, já foi feito por Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Eu e você não podemos, nem temos que fazer nada a não ser crer. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de uma forma tal que deu o seu Filho único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas viva eternamente. Sim, uma declaração de amor que foi feita de braços abertos na cruz do Calvário há aproximadamente 2000 anos. Tenho ainda para dividir com você uma pergunta. Quais têm sido as nossas escolhas espirituais? Profissionais é fácil de responder. Seculares são fáceis de responder. Acadêmicas são fáceis de responder. Mas as escolhas espirituais, quais têm sido? As minhas e as suas. Por mais que elas sejam escondidas, talvez, por conveniência, o Senhor Deus as vê todas. Também tenho outra pergunta para dividir com você. Como as outras pessoas podem se beneficiar daquilo que você aprendeu durante esse trimestre? Você tem conseguido de alguma forma dizer para elas o quanto foi bom, o quanto você cresceu, o quanto você aprendeu com a palavra profética? O Senhor Deus te deu talentos através dos conhecimentos da lição e da Bíblia. Ele te deu tesouros preciosíssimos. Mas esses tesouros não são exclusivamente seus nem meus. Eu e você somos mordomos, portadores. Nós somos distribuidores da palavra da verdade. Use a sua saúde, a tecnologia, use os recursos que você tem para dar aos outros isso que você tem recebido de Deus e tem recebido, assim como eu, de graça. Eu quero chamar você para lermos o texto da Bíblia que está no primeiro capítulo da segunda carta de Pedro e fala sobre a autoridade, a inspiração e a veracidade da palavra bíblica, tão criticada, tão reprovada, tão desprezada e tão desacreditada nos tempos atuais. Mas nunca ela foi tão válida, tão eterna, tão perfeita, tão verdadeira e tão necessária para os dias atuais. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 19. Vamos ler 3 versos, 19, 20 e 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, entre colchetes, entre parênteses, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sim, Ele, Deus novamente conosco, cuidando da nossa salvação, da direção da nossa vida e nos dando a opção de escolhermos. Porque quando não conhecemos a Bíblia, quando não lemos a palavra profética, quando não estudamos os escritos de Jesus, nós somos reféns de um único caminho, que é o caminho do pecado, que conduz para a morte eterna. Romanos, no capítulo 3, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No verso 23. E no capítulo 6, também no verso 23, está dizendo: porque todos pecaram e estão destituídos da presença gloriosa de Deus. Sim, o pecado nos afasta do nosso Criador. Mas o perdão em Jesus, o perdão oferecido na cruz do Calvário, o perdão que não exige, não pede nada em troca, o perdão por amor, o perdão livre, esse coloca o nosso nome escrito no livro da vida. Sim, hoje é dia de fazer uma escolha. Um novo trimestre vai começar. A partir de amanhã, embora a semana esteja terminando no 7º dia da semana, que é amanhã, o sábado, amanhã estaremos iniciando um novo trimestre, um novo tópico, um novo tema, uma nova abordagem. Mas o dia de decisão é hoje. Escolha dirigir e conduzir sua vida nos escritos sagrados da Bíblia.
Sim. Eu vou encerrando o estudo bíblico de hoje. Muito feliz e agradecido porque você esteve conosco durante esse trimestre. E eu te convido a continuar estudando, separando poucos minutos a princípio, e com o tempo isso vai crescendo. Se possível, nas primeiras horas da manhã, ou no primeiro momento depois que você despertar. Quando você está com a mente, o físico descansados, condições de compreender a mensagem da palavra de Deus. Essa atitude muda os nossos hábitos, as nossas escolhas durante o dia. Faça um experimento. Você vai ser muito mais feliz do que já é hoje. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.